Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. O seu som vai. Muito boa noite a você de casa. 18 horas e 31 minutinhos. Nesta quinta-feira, digamos, diferente para o nosso estado de Goiás, a capital do meu estado tão querido, completa aniversário, um dia diferente para nós nos alegrarmos de morarmos, residirmos em uma das mais belas capitais do Brasil. Parabéns, Goiânia! E com essa alegria, ao vivo, para você aí de casa, aonde você estiver, em Umas, em Tubiara, Distrito Federal, alô Brasil, através da Sky, no canal 584, pam. Sejam bem-vindos ao programa Placar Esportivo. Antes de tudo, o meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele nos dê sabedoria, entendimento, muita alegria para juntos fazermos um programa sensacional. Ao meu lado, para fazermos esse programa, nada melhor do que ele, que temos uma sintonia dentro e fora dos estúdios da Rede Fonte TV. Um amigo leal, um amigo bacana, trabalha na Rádio Difusora FM e no Placar Esportivo, na TV Alego, um comunicador nato. Recebam com muito carinho Renato Sobrinho. Boa noite. Boa noite, Danilo. E uma ótima noite a todos os telespectadores, mas em especial os goianienses. Hoje, dia 24 de outubro, comemora-se mais um aniversário da nossa capital. Aquela que foi projetada nos anos 30, na era Vargas, que era para ser idealizada como a nova capital, teria a possibilidade de termos a marcha para o oeste. Goiânia cresceu, se desenvolveu, mais de 1,5 milhão de habitantes na região metropolitana. E a ela, esse nosso cumprimento especial. Parabéns a todos os goianienses e aqueles que vieram para cá para desenvolver suas histórias, assim como eu, como você, Danilo, e tantos outros. Goiânia nos alegra. E em especial ao vivo, tem tanta coisa boa. Rapaz, vamos lá, vamos preparar. Muita coisa legal, Renato Sobrinho. E já começamos com os principais destaques do nosso programa. É um jogo difícil, vamos ver. Daqui a pouquinho vamos falar também do Goiás, tem jogador sendo oferecido aí. Vamos falar também do Vila Nova, o Vila que vai sem 5 desfalques pro jogo lá na ressacada. O Dragão que já está no Sul para enfrentar o Grêmio. Tem Fórmula 1 chegando, o GP do México. Você só tem que usufruir de um programa que nossa equipe preparou pensando em você. Nossa equipe também sempre gosta de um quiz para testar o seu conhecimento, a sua participação e interação com o nosso programa. Você de casa, nosso amigo ouvinte, qual jogador tem o recorde de mais gols em uma única edição da Europa League? Hoje teve jogos. E hoje a gente vai falar da Europa, não é a Champions, hein? Atenção! É diferente, Europa League. E foi aí? O Cristiano Ronaldo? Será? Radamel Falcão, ex-Porto? Esse aí pode ser, hein? Ex-Mônaco? Pierre-Emerick Aubameyang, que jogou no Arsenal, Barcelona. Esse aí, sim, quem sabe? Ciro Immobile, é o Ciro Immobile, esse joga muito, hein? Esse joga. Tava na Lazio muitas temporadas e agora tá na Turquia. Então, pode ser. Qual foi o Edinson Cavani? O nosso uruguaio aí, hein? Que Será tá no que Boca. é ele? Renato, você tem alguma dica para passar pro nosso telespectador? Continue assistindo o programa. Já a gente dá a primeira dica. Qual jogador tem o recorde de gols em uma única edição da Europa League? Cristiano, Radamel Falcão, Aubameyang, Ciro Immobile ou Edinson Cavani? Mande sua mensagem que eu quero testar o seu conhecimento. Essa aqui é a número 10 do mundo e é brasileira. Porém, pode sair do top 10 se não fizer bem feito a próxima etapa em São Paulo. Bia Haddad Maia desistiu do torneio em Tóquio por alguma lesão. Põe na tela. A participação de Renato Sobrinho, a sobrecarga de jogos está fazendo Beatriz Haddad cansar. Ela que saiu dos 2 torneios da China, agora já foi para Tóquio, no Japão, e ela sentiu, não aguentou mais de 3 games lá no Grande Prêmio de Tóquio e abandonou. Com isso, ela pode sair do top 10, mas a sobrecarga está fazendo a Bia cansar. Sobretudo jogar em alto nível, alto rendimento. Como a Bia tem que jogar com dores, é muito complicado. Desta forma, penso que ela sabe da importância que é estar entre as 10 melhores tenistas. Se tivesse condições, realmente estaria em quadra. Como não tem mais condições, guarda-se, preserva-se, tenta se recuperar, porque quando chegar em São Paulo, amigo, ela tem que voltar. É um passo atrás para 2 adiante. É isso mesmo. E hoje, durante o dia, também recebemos uma notícia triste, Renato. Que Deus receba a Maguila lá. Vamos para um rápido intervalo? Daqui 2 minutinhos eu estarei de volta com muitas coisas
para você. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo para um assunto interessante. Como movimenta uma bola laranja espalhado pelo mundo afora? A NBA teve o seu reinício no dia 22 de outubro na temporada regular. E ontem nos agraciamos com grandes jogos. E nada melhor do que trazer Bruna Medeiros para comentar. Ela que é especialista na NBA e falar tudo do que os jogos trouxeram para nós ontem. Bruninha, fala com a gente. Muito boa noite, galera do Placar Esportivo. A NBA só começando de ontem, já tivemos uma maratona de 10 jogos. Vou começar logo com o mais emocionante deles. Valeu, Bruna Medeiros. Ela que trouxe um pouco dos jogos que aconteceu ontem, Renato. Falou e bem do que o Kevin Durant fez junto com o James Harden. Mas hoje, Renato, você pode acompanhar os seguintes jogos. O segundo jogo do Celtics na temporada vai a Washington enfrentar os Wizards. Os Mavericks recebem Dallas, os Spurs. Os Nuggets, com aquele grandalhão Nikola Jokic, recebe... Esse é bom, hein? Esse é craque. Ah, você joga muito. Sem estilo nenhum, mas joga, Renato. Rapaz, ele é pivôzão, né? É, vira mas e faz. cuidado, vai receber o canadense do OKC, que joga muito. Também. E o Coyles. É, jogo duro esse aí, jogos equilibrados, né? E o Kings recebe o Anthony Edwards com o seu Timberwolves lá em Sacramento às 23 horas. A NBA está de volta. E é todo o resumo, bem como disse a Bruna Medeiros, tudo você acompanha de bate-pronto aqui no Placar Esportivo, que dá moral pra bola laranja. É isso mesmo! Além de dar moral para a bola laranja, nós também damos moral para os nossos apoiadores, esse time seleto que nós contamos aqui no nosso programa Placar Esportivo. E hoje eu quero falar para você de uma, que a bola da vez na papelaria tributária é outra. Veja aí. Sabe qual é a bola da vez? É a material para o escritório da papelaria tributária. São 40 anos de tradição, oferecendo sempre os melhores produtos para equipar seu local de trabalho. Papelaria tributária, grande estoque à pronta entrega. Tudo em material para o escritório, escolar e informática. Decorações, presentes, utensílios e utilidades para a sua casa. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Onde cada um tem o seu papel há mais de 40 anos no mercado goiano, com lojas em Goiânia e Anápolis, a papelaria tributária é referência. Onde você vai nas ruas de Goiânia, de Anápolis e fala, papelaria, onde cada um tem o seu papel, é tributária, Renato. E eu já estou me preparando, porque além de ter tudo que você precisa, não só para papelaria, eu estou preparando porque daqui a pouco tem janeiro, né? Volta às aulas, esquece, amigo. Papelaria tributária. Tem o seu papel e tem tudo que você precisa. Um abraço a todos lá da Papelaria Tributária, né, Danilo? É isso mesmo. Um forte abraço ao seu Juarez, a toda a equipe de colaboradores da Papelaria Tributária. Nos orgulha muito poder contar com uma marca tão grande e de credibilidade no meu estado de Goiás. Muito obrigado pelo vosso carinho conosco. O Goiás já está preparando a temporada 2025. Eles não falam isso, mas é verdade. Foi oferecido... Quem vai dirigir e quem vai ficar. Então isso tudo tem que acontecer antes das férias. Ou seja, o Goiás tem esses 6 jogos que lhe restam para poder fazer isso. Gente, convenhamos, lá em cima o Vila Nova, que está muito mais próximo do G4, não vai conseguir, na minha opinião. Acho que o Goiás vai conseguir? Claro que não. Claro que o torcedor pode sonhar, enquanto as chances, elas são matemáticas na minha concepção apenas. O Goiás que faz 3 jogos dentro de Goiânia, Renato. O contra o Amazonas já amanhã às 21h30, um jogo atrasado. Depois ele recebe o Operário o jogo da rodada que segue normal e recebe o Guarani em Goiânia. 9 pontos diretamente em Goiânia. E depois visita o CRB em Alagoas e o próprio Amazonas em Manaus. Só olhando pelos jogos, são ditos fáceis. O problema é esse, Danilo, que se o Goiás vencer todos os jogos, sabe quantos pontos ele chega? 63. E 63 não dá mais. Não sobe mais. Não, pra mim a conta agora é 64. Até o próprio Vila Nova, se quiser, o Vila tem 5 jogos, não é isso? Sim. Ele tem que vencer 4, porque ele tem mais pontos que o Goiás. Eu não acredito. Vencendo 4, o Vila chegaria a 64 e poderia garantir. Isso é claro, se acontecer tem outros confrontos. Alguém tem que tropeçar. Eu não acredito no Vila. Não vou acreditar no Goiás também. Eu já discordo de Renata, eu acredito no Tigrão. Em 5 próximos jogos que resta ainda dentro desse Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova, Renato, já fará 2 jogos seguintes fora de casa. Sob o comando de Thiago Carvalho, que venceu o Amazonas dentro de Goiânia,
O Vila Nova visita a Ressacada nessa sexta para enfrentar o Avaí. O Vila que vai sem Elias, sem Ralf, sem Dankler, com cartão amarelo, sem Du Fernandes, sem 5 jogadores. Como escalar esse Tigrão, Renato? Você quer que eu fale? Rapidão, vai lá, hein? Vai com o goleiro o Denis, na direita o Alex Silva, os zagueiros Vanderlei e James, na esquerda o Eric Davis, se tiver condição, joga, senão o Juan. No meio campo, com o João Lucas, Cristiano e o Igor Henrique segundo homem. Lá na frente, Todinho, Urso e Alisson. Tá aí o time para encarar a equipe do Avaí na Ressacada. O Elias está escalado aí nessa provável escalação, mas uma lesão na posterior, Renato, é difícil. Não, o Elias não vai, não. Que o Elias não vai. Não, ele não vai, tá fora. Então, a frente está definida, igualzinho eu disse. O meio campo também. Você vai tirar o Elias, vai pôr o Alex e pronto. É esse o Vila. O Thiago não tem como fazer diferente. Aliás, ele tem, se ele colocar o Gabriel Silva, mas acho que ele não vai fazê-lo, até porque ele está mal nesse momento dentro do campeonato. E deixa eu te fazer uma pergunta, Renato. O Vila Nova, com essas ausências, sofre muito ali, principalmente no meio campo, com a ausência do seu capitão Ralf? Sofre. O Ralf não só é um jogador de liderança, é um jogador que se impõe, é o melhor zagueiro que o Vila tem, deu um detalhe. Tomara que o Vanderlei entre com personalidade, esse menino é bom jogador, eu sempre penso que ele pode render um pouco mais. Agora, tem um detalhe, Danilo, eu disse que não acredito. Eu não estou falando que o Vila não chega. Sabe por quê? Porque, para mim, o jogo mais difícil é esse contra o Avaí. Ah, mas e o Santos depois na Vila? Se o Vila vencer o Avaí, ele vai para Santos, o Santos batendo o Ituano, que é uma tendência essa semana, no jogo de classificação do Santos, sabia? O Vila vai enfrentar o Santos, lá caso ele vença o Avaí, ou mesmo sem vencer, com o jogo do acesso do Santos. Porque se o Santos bate o Ituano, ele vai a 63, 62 e depois a 65, garantindo matematicamente sua classificação. O Vila vai enfrentar o Avaí, que já não sabe o que é vencer desde o dia 17 de setembro. Um time que vem nos últimos 6 jogos com 3 empates e 3 derrotas. Caiu o professor já ou não? O Anderson vai cair amanhã, pós-derrota para o Vila Nova. Tomara que você esteja certo, eu quero acreditar nisso. E se acontecer isso, aí eu vou rever meus conceitos. Sabe por quê, Danilo? Porque errar é humano. Agora, permanecer no erro é bobagem. Vamos ver, então, os próximos 5 e últimos jogos do Vila Nova dentro da Série B? Ele enfrenta o Avaí fora de casa amanhã às 21h30. Visita o Santos já em novembro, na outra sexta, lá na Vila Belmiro, esse jogo que você citou. Depois recebe 2 jogos em Goiânia, onde ele sempre foi muito forte e é o melhor mandante da Série B. A Ponte, que está brincando pelo rebaixamento, e o Ituano, que está praticamente também já com os pezinhos na Série C. E visita Belém do Pará. Renato, de 15 pontos para você, 12 para mais sobe. Exato, 12 para mais. Agora, fazendo uma conta aqui rápida, se o Vila vencer os 2 jogos, escuta o que eu estou te falando, se o Vila vencer o Avaí e o Santos, aí ele vai estar na Série A. Porque aí se ele passar segura. desse desafio, ele onde ele foi muito ruim ao longo da Série B. É justamente isso, mostrar o que mudou com a saída do Luizinho, que o Thiago tem outra filosofia e os jogadores vão dar respostas. E olha que esse jogo foi muito emblemático, porque aí depois, se isso acontecer, você pode ter certeza, o Vila Nova vai ficar muito fortalecido e pode chegar à Série A. E além disso, Renato, tá aqui no Plasma pra gente destrinchar com o nosso telespectador. Os próximos confrontos desses 5 times, que 4 deles estão no G4. Sim. O Ceará, que pra mim tem o caminho mais fácil para percorrer nesse acesso. Porém, ele depende de tropeço de alguém, que senão não chega. Depende. Porque ele tá atrás até do Vila. Só que o calendário do Ceará, pra mim, é o mais fácil dessa reta decisiva. Concordo com ele você. enfrenta o Paysandu e Avaí em casa nos próximos 2 jogos. Isso. Depois visita o Botafogo, que tá com o Zanarte quase caindo. Sim. Recebe o América já descartado da Série A. Vai e visita pegar, o Guarani. provavelmente rebaixado. Provavelmente. Então o caminho do Ceará pode ser o mais fácil. Mas para que ele chegue, alguém tem que tropeçar. Certo. Então esse é o ponto. Para mim, volto a dizer, isso aconteceu ano passado, se você olhar na 33ª rodada, que é essa, esse aqui, o Sport tropeçou. E eu tô pensando que se ele tropeçar em algum desses jogos, eu tô achando que pode ser, inclusive, sabe, nesses aqui, nesses o dois. Sport, que o ano passado, nessa rodada, 33, estava dentro com 59 o mesmo pontos. Número de pontos que tem hoje. Incrível, 59 e ficou fora. Agora o Sport tem 56 com um jogo a menos, que vai se realizar hoje contra o Guarani. Supondo que ele vai chegar lá. E ascende a 59. E aí? Os mesmos 59 do ano passado. Só que o calendário do Sport é o seguinte, ele enfrenta o América e o Operário fora, recebe a Chape, visita a Ponte em Campinas e recebe o Santos em um jogo, digamos, do acesso. Pro Santos já festivo, imagino.
pro Sport o jogo do acesso. Então, mas não é fácil jogar com um time que é o time tido e havido como o melhor dessa Série B, ou pelo menos o favorito, né? E se eu te contar que a minha dúvida está aqui? Eu também acho que pode ser aqui. Tremeu, 3 jogos sem vencer, consegue voltar a vencer diante do Avaí, mas olha o calendário do Grêmio Novo Horizontino. O único sinão para mim, esse jogo aqui, ó, por exemplo, ó, aqui tá, para mim tá... 2 jogos fora, ele faz contra o Guarani e Chape. Para mim ele faz. Dessa sequência para frente é que ele tá ameaçado. Ele recebe o Operário e o Paysandu em casa. Inclusive aqui, ó, contra o Goiás, desde que não seja o Vila Nova o beneficiado com isso. Porque se for o Vila Nova, esquece, né, gente? Já o Mirassol, que está inserido dentro do G4, é o segundo melhor mandante da Série B. Exatamente. Faz 2 jogos em casa, contra a Ponte. E precisa só dessas 2 vitórias. Essas 2 praticamente para selar o acesso. E o Coritiba, que ontem praticamente deu adeus às chances do acesso. Depois visita Avaí e Operário lá no sul do país e fecha contra a Chapecoense. Para o nosso telespectador e amigo ouvinte que está em casa poder acompanhar um pouco dos jogos restantes desses times que estão brigando pela G4. Aqui, ó, bate o Ituano, porque o Ituano tá... Lá no Novelli Júnior. Vai a 62 e esse passa a ser o jogo do acesso. Por isso que eu disse que é muito difícil. Cheia. Não, a Vila vai estar com 20 mil lugares, não é 17 mil, lotado. É o jogo da volta do Santos Futebol Clube, um dos maiores clubes do mundo, vai voltar à Série A no jogo contra o Vila. Pode colocar água no chopp? Pode. Porque eu particularmente penso comigo, Danilo, é mais fácil o Vila bater no Santos, desse jeito que tá aí, do que o Avaí. O Vila tem isso, né, de ressuscitar os mortos. E você sabe o que é o negócio? O Avaí nunca o Vila jogou lá. Eu me lembro de um jogo aí que o Vila precisava manter-se lá, o Leonardo Rios era presidente, uma guerra empatou. Então foi muito difícil. Jogar na ressacada sempre é difícil pro Vila. Agora, lá na Vila Belmiro, com festa, aí o foco pode estar dispersado. Não, e lá o Santos dá espaço para jogar. Se quiser jogar, joga. Tomara. Além de jogar o Vila Nova 2 jogos fora de casa e o Goiás, nosso correspondente e repórter, amigo Beto Mendonça, foi às ruas nesse feriado de Goiânia para ouvir a sua voz do que vê dessa Série B. Fala comigo. As equipes goianas no Brasileirão Série B não vão nada bem. O Goiás, com 47 pontos, ocupa a 10ª posição na tabela. Restando 7 rodadas para o término da competição, o Goiás não deixa o seu torcedor acreditando num possível acesso. Do outro lado, o time colorado está em 5º lugar, mas não consegue acessar a zona de classificação. O Vila Nova tem 50 pontos, mas tem dificuldades para vencer jogos fora de casa. A equipe do Placar Esportivo foi às ruas para saber se o torcedor ainda acredita no acesso de ambas as equipes. O Vila tá na Série C, né? É o quê? B? Não, o Vila também não sobe não, tá jogando muito mal. Tá ruim. Queria que o Atlético continuasse, que eu sou dragão, né? Até o final, sou lá de Campininha. Na Série B, não sei quem vai subir, mas assim, tô na dúvida, mas acredito que o Goiás não sobe não. O Vila não vai subir, vai fazer como ele faz todos os anos, né? Vai, chega na última, não vai dar conta. O Goiás em si, eu sou torcedor do Goiás, mas eu acho que ele não vai também, porque não tem elenco pra isso, mas ele brincou demais no começo do campeonato, agora já é tarde, né? E pra você, qual dos 2 times goianos tem chance de subir pra Série A? Ah, com certeza o Vila, né? Com certeza é o Tigrão na Série A ano que vem. Eu acho que só o Vila tem chance, mesmo assim tem dúvida. Nem mesmo os torcedores mais otimistas acreditam no acesso dos seus times. Será que no próximo ano teremos os 3 grandes times goianos atuando na segundona? Goiás, Vila e Atlético Goianiense na Série B 2025? Eu sou Beto Mendonça para o programa Placar Esportivo. Que bacana, Beto. O rapaz perguntou se o Vila tá na Série C, Renato. É por isso que a gente tem que dar vez e voz ao nosso torcedor de futebol. Eles são muito engraçados, né? Parabéns, Danilo, pelo quadro, por idealizar isso. A nossa equipe, Felipe, Lucas, Zezé, todo mundo. Cara, é bacana demais por isso, né, gente? O povo tem que falar. A voz do povo é a voz de Deus. Exatamente. E depois, quando encontrar o Beto nas ruas, fale com ele, que nós vamos ficar felizes de ter você aqui, porque a voz do nosso programa é tudo levado até vocês. Vamos ver os gols da Série B? Porque ontem lá em Belém do Pará eu até achei que o Coritiba venceria. Saiu ganhando, mas depois não deu certo. Veja aí. Pelo Campeonato Brasileiro. Depois desses jogos, Renato Sobrinho, a classificação
alterou mais na parte de baixo. Lá em cima, o Santos, 59 pontos, é líder, com os 2 pés na Série A novamente. Grêmio Novo Horizontino, 57 pontos. Sport de Recife, que joga daqui a pouquinho em casa, com a arena lotada, a Ilha do Retiro, 56 pontos, assim como o Mirassol. O Vila, o primeiro time fora do G4, com 52 e 4 pontos para entrar nesse G4. O Botafogo de Ribeirão Preto, o Ituano, o Brusque e o Guarani seriam os times que hoje, Renato, estariam na Série C do ano que vem. Mas a minha pergunta é, essa briga já está definida? Aí lá de baixo? Sim. De jeito nenhum. Porque, ao meu ver, jogos como o time do Botafogo, onde está o Zanardi, não é isso? Sim. E o próprio Ituano, eles ainda podem revezar de lugar com o Chapecoense. Não acredito que o CRB faça isso, porque o CRB é um time que, para mim, pode sair ainda, ou até a Ponte Preta. Então, para mim, a Ponte Preta ainda corre risco. Então, são jogos importantes. É por isso que esses times da parte de baixo, Danilo, podem complicar aí a parte de cima. E você pode ver que tem um monte. A Chape, por exemplo, ela está correndo sério risco, porque ela joga com vários times que estão dentro do G4. De 4 ou 5 estão no G4 do G4, 3 têm confrontos com a Ponte Preta. Então, é um time que pode, de repente, buscar esse espaço aí que está sendo indesejável pelos de vermelho e que tem muitos que, de repente, podem trocar de lugar. É isso mesmo, tem confronto daqui a pouquinho, Renato Sobrinho. É um jogo entre o Sport de Recife e o Guarani de Campinas. Ao Sport resta vencer e colocar um pé dentro da Série A. Já o Guarani precisa sobreviver dentro dessa Série B e depois de vencer o Clássico, sabe da importância que tem visitar o Sport em Recife. E eu vou te falar, essa tabela foi direcionada para o Sport, porque ele vai realizar 3 jogos em casa agora sequencialmente, na verdade, né? Termina o terceiro hoje. Termina o terceiro. Foi uma barbada. Operário, ele perde, o Botafogo, ele ganha e hoje o Guarani. E se ele empatar hoje, a coisa pode complicar para esse Sport de Recife. E eu tô torcendo demais. Hoje eu sou burgrão desde menininho e vou estar assistindo esse jogo. Tomara, vamos ver. A Série B está à flor das peles. Ai, ai, ai. Muito bom. Já para a Série A, onde esses times querem chegar um dia, o Atlético ainda sobrevive nos jogos que restam lá. E já está a delegação no Rio Grande do Sul, mas Humberto Louser falou com a nossa equipe antes de pegar o avião para Rio Grande do Sul. Fala comigo, Humberto. Eu tenho me preocupado muito Verdade, o Atlético em evoluir e melhorar aquilo que a gente tem de controle, né? Então, aquilo que o Atlético precisa melhorar. Então, eu até tiro um pouco do preocupado, eu tiro o pré. Então, a gente se ocupa em buscar evoluir todos os dias aqui. Então, é isso que a gente tem se apegado. É claro que todos nós somos avaliados, independente se é aqui no Atlético ou em outra agremiação, outro clube, outra instituição. Então, o nosso trabalho ele é avaliado constantemente, diariamente. Então, eu me pego a procurar evolução. Os números que você acaba de mencionar, claro que são importantes, mesmo com todas as dificuldades que encontramos, desde a nossa chegada aqui, de não conseguir manutenção de equipe, em detrimento ou de lesão ou de suspensão, às vezes ir para um jogo tendo que fazer algumas adaptações, alguns ajustes, até mesmo não poder contar com o atleta da posição de origem. Então a gente tem buscado soluções internas diariamente, constantemente, sempre olhando a solução, não um problema. Então aqui a gente já vai buscar sempre solucionar para que a gente possa fazer um Atlético cada vez mais forte. Então a minha ocupação justamente com isso. É difícil essa situação do Atlético, né, Renato? Viajou para o Sul, Humberto Lousa ainda acreditando que pode jogar pela hombridade, tentar almejar uma posição ali um pouco melhor, pontuação, mas o que resta para o Atlético, na verdade? Cumprir tabela. Só? E fazer um planejamento para o ano que vem. E o Humberto está sendo avaliado, para ele é importante. Ele e os jogadores precisam pensar o seguinte: será que nós vamos ser aproveitados? Afinal de contas, mesmo sendo rebaixado, o Atlético é um time que tem uma estrutura muito boa, entra na Série B brigando já para o acesso do ano que vem e, claro, ele quer garantir um emprego que paga rigorosamente em dia e tem toda a condição boa de trabalho. É isso mesmo. Para a tela, os próximos 5 confrontos do Dragão. O Atlético enfrenta o Grêmio, como dissemos, no sábado, Renato, às 16h30. Depois recebe 2 jogos em Goiânia. O Galo, esse jogo do Galo Mineiro, Renato, chama atenção porque é depois do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Ou seja, de repente pode ter aí uma vantagem, né? Um time mesclado. Se eu fosse o Atlético, eu já ouvi uma possibilidade de talvez pegar esse jogo do Palmeiras e jogar lá para Brasília. Eu faria o mesmo com o time do Atlético. Mas não vai. Isso não vai? A regra da CBF diz que nas últimas 5 rodadas não pode. Não pode alterar da região
em que o seu time está localizado. Porque aí pode definir, influenciar no campeonato, né? Pode definir sim, e tanto é que nossa equipe separou, Renato Sobrinho, os próximos jogos dos times que estão inseridos na briga pelo título. Vamos lá. Primeiro lugar, o Botafogo, segundo, o Palmeiras com 60 pontos, em terceiro, o Fortaleza com 56. Na 31ª rodada até a 35ª, ou seja, nos próximos 5 jogos, o Botafogo enfrenta o Red Bull fora de casa. Líder, para mim, sábado, favorito, Botafogo. Faz o clássico contra o Vasco. É um jogo duro, mas para mim o Botafogo é melhor. Faz um outro jogo na sequência contra o Cuiabá também em casa. Visita o Atlético Mineiro na Arena MRV. Esse é jogo difícil. E recebe o Vitória também na zona de rebaixamento. Para mim, dentro de uma normalidade, o Botafogo será o campeão. Desses próximos 15 pontos, ele faz... Eu penso que ele só não é favorito contra o Atlético Mineiro. Fora de casa. Só, o resto tudo. Podemos pôr 12 pontos? Podemos pôr 12 pontos. Já o Palmeiras, que só tem o Brasileirão para disputar, Renato, ele já pega o terceiro colocado, Fortaleza, é um jogo duro. No Allianz Parque. É um jogo duro, porque mesmo o Fortaleza quer se manter ali, ele sabe que é muito difícil a situação dele chegar, quase impossível chegar lá, mas a expectativa é justamente esse confronto. Esse é o jogo. Pro Fortaleza, sim. Então, difícil. Depois um clássico, onde tudo pode acontecer na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Da mesma forma que tem o Vasco aqui, ele tem o Corinthians, mas com detalhe, o Corinthians desesperado. Porque está hoje dos pontos. Garantiu seus pontos, porque ele saiu já da Copa do Brasil, resta ainda uma competição, mas o brasileiro é o foco, porque você não cai pro Série B. Depois recebe o Grêmio em casa, o Bahia e o Atlético Goianiense fora de casa. Grêmio em casa também é um jogo difícil, porque o Palmeiras tem que lutar, o Grêmio está lutando para sair da parte de baixo, Bahia é por si só um adversário duro. Complicado. Né? E o Atlético pode ser o jogo mais fácil dentro dessa condição. O Fortaleza enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, o Juventude, que é difícil, no Alfredo Jaconi, o Vasco lá em Fortaleza, o Fluminense no Rio e o Flamengo na festa lá no Castelão. Esses dois últimos jogos, difícil pro Fortaleza. Fortaleza um caminho complicado. Complicado. Para mim, a decisão está entre primeiro e segundo, Botafogo e então Palmeiras, e para mim, o Botafogo vai ser, dentro de uma lógica, o campeão brasileiro e com muito mérito, se isso acontecer. E por falar em Botafogo, ontem foi um espetáculo, um show à parte. Nos presentearam com 45 minutos digno de um time que está na primeira colocação do Brasileirão. Veja. O Botafogo largou na... Beto Mendonça quer deixar a pergunta difícil para nós, Renato Sobrinho. O Atlético Mineiro venceu o primeiro confronto das semifinais. Depois de ter eliminado o São Lourenço da Argentina e o Fluminense, abriu 3-0 no River, que eliminou o Talleres de Córdoba e o Colo-Colo do Chile, Renato. Para mim, teremos uma final alvinegra e vai ser da Argentina o jogo, né? Monumental de Núñez. Podia trazer pro Brasil, né? Lá em Buenos Aires. Mas para mim, da Galo e Botafogo, sem mais delongas, Danilo. Já do outro lado, o Botafogo eliminou o Palmeiras, o São Paulo e agora enfrenta o time do Peñarol, que eliminou o The Strongest da Bolívia e a equipe do Flamengo e abriu 5-0. Futebol brasileiro está muito forte, Renato Sobrinho. Será que teremos final brasileira no solo hermano? Não tenho dúvida disso. Eu quero ver o povo encher o Monumental para ver para quem eles vão torcer. Fato é que o futebol brasileiro, nessa hora, observe a Libertadores dos últimos anos, está sempre chegando os brasileiros. Então, dentro de uma naturalidade, o futebol brasileiro é bem melhor do que os seus vizinhos aqui em termos de time. Sem sombra de dúvidas. E o nosso quiz, você tem alguma dúvida ainda de qual foi o jogador que tem o recorde de mais gols em apenas uma única edição da Europa League? O Cristiano Ronaldo, que é o artilheiro do Senhor Champions, Radamel Falcão ou Aubameyang, o ganês, Ciro Immobile, o italiano ou Edinson Cavani, o uruguaio. 629-9528-3890 para testar o seu conhecimento. Eu e o Renato vamos ali beber uma aguinha, pode marcar aí. 2 minutinhos estaremos de volta com mais programa para você. Até já. Estamos de volta ao nosso programa Placar Esportivo em um momento que nos alegra muito, Renato. Claro, porque é momento de a gente dar moral a quem nos dá moral e que nos mantém aqui no ar, não é isso, Danilo? Exatamente. Um agradecimento especial a todo esse timaço de apoiadores que compõem um grupo seleto aqui no nosso programa Placar Esportivo. Um agradecimento pela confiança em nosso trabalho de poder divulgar cada marca que nós estampamos aqui nesse projeto, no programa Placar Esportivo, que ao longo de 4 anos tem o orgulho de divulgar e expandir cada uma dessas marcas, Renato. E são CNPJs que estão conosco há muito tempo, claro, consolidando e agora chegando sempre para somar. Temos mais uma empresa que está conosco, a partir da semana passada, né? Está conosco. Exatamente. E ela é fantástica, traz
uma história de vida, um projeto que nos agregou muito, não é isso, Danilo? Agregou muito e vai agregar muito também quem está em casa. Estamos falando dele, da BBT Transporte, onde chegar, Renato, é o destino. E sabe o que ele trouxe para nós, além de poder divulgar e ter o privilégio de ter a marca dele aqui? Ah, não. Por favor, conta para o nosso telespectador. Ação social era o que faltava para o nosso programa, Renato. É verdade. E a BBT, juntamente com você, telespectador, quer saber da sua história. Você tem um sonho? Você já imaginou realizar o seu sonho? Qual é o seu sonho? Você que está nos acompanhando, tem uma coisa que é possível realizar? Porque se for possível, quem sabe, juntos, Placar Esportivo e BBT Transportes, poderemos fazer com que o seu sonho seja transportado a uma realidade? É isso mesmo. Mande sua mensagem na nossa linha de contato 629-9528-3890. Você no seu bairro ou seu sonho pessoal, quer o seu time de futebol, precisando de uniformes, cestas, pessoas que você vê que precisam do sonho ser realizado. Porque essa empresa tem muito para fazer, Renato. E é um sonho, assim, social mesmo. Você é ser humano como nós, como todos os outros. A BBT é feita disso, de sonhos, de equipe e de transportar sempre os seus sonhos para a realidade. Porque chegar é o destino. É o destino. Um forte abraço a Larissa, ao Wilton e toda a equipe da BBT Transportes, Renato. É verdade. Estamos juntos e agora, claro, tem mais novidades, não é isso? É isso mesmo. Quer acompanhar mais sobre essa grande empresa? @BBT Transportes é o Instagram oficial dessa grande empresa que nos orgulha muito de poder levar até você o seu sonho que pode ser transportado para a realidade. Vamos de Sul-Americana? Vamos lá, tem gols? Tem, Renato. Além de gols, também tem esse grande duelo que vai acontecer hoje na Neoquímica Arena. Pro Corinthians só resta essa competição e se salvar no Brasileirão. Então, é foco total pro Timão, porque quem sabe pode ser aí o caminho, não? Veja aí. A Sul-Americana tem confronto esportivo. Aqui você acompanha tudo e às 21h30 poderemos transmitir todas as energias para São Paulo, onde o Corinthians recebe o Racing, Renato. Na Neoquímica Arena, o Corinthians tem todas as possibilidades, joga diante do seu torcedor que vai empurrar o time. Penso que o Corinthians é favorito para bater essa primeira partida, né, Danilo? Tomara que assim seja. O Timão, apoiado com seus torcedores fanáticos, consiga um triunfo diante de um bom time do Racing da Argentina. Renato, já que estávamos falando do Corinthians, ele que foi eliminado recentemente da Copa do Brasil, hoje a CBF fez o sorteio dos mandos de campo e ficou decidido o seguinte: dia 3 de novembro, um dia após o feriado do dia 2, lá no Maracanã, teremos o jogo da ida entre Flamengo e Galo Mineiro para decidir quais dos dois vão ser o campeão da Copa do Brasil de 2024. E a volta vai acontecer em Belo Horizonte num domingo, dia 10 de novembro, Renato. Rapaz, confrontos definidos, locais agendados, você torcedor já sabe que vai ter que correr atrás do ingresso, sabe por quê? Porque vai esgotar rapidamente, Danilo. Essa final, ela chama atenção e eu particularmente me remete a uma fase da Libertadores do ano de 1981, aqui no Serra Dourada, onde esse jogo aí, ficou marcado por não acontecer. Tomara que nós tenhamos agora um show dentro de campo e não um show da arbitragem, como foi naquela ocasião que eu citei agora. É isso mesmo. A arbitragem anda sendo um assunto bem polêmico no nosso país. É verdade. Muitos erros, assuntos que viram polêmicos em vez de falarmos da essência do futebol. E no nosso programa nós temos um quadro Placar da Arbitragem. E quem falou de alguns lances específicos para nós foi o Márcio Soares. Marcinho, qual o assunto de qual jogo você traz hoje pra gente? Fala comigo. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos os telespectadores. Sou Márcio Soares, estou aqui para comentar esses 3 lances em pauta na programação de hoje no Placar da Arbitragem. Podemos sim, o árbitro em campo de jogo, ele confirmou o gol, só que o VAR entendeu que seria um lance que impactou o adversário. Danilo, uma boa noite para você, uma boa noite para todos os telespectadores e um ótimo feriado a todos. E estaremos na quinta-feira que vem novamente no Placar da Arbitragem. Isso mesmo, Marcinho. Muito bom tê-lo aqui nos nossos quadros do programa Placar Esportivo com um assunto pertinente que é o Placar da Arbitragem. Parabéns. Aumenta o som, produção, porque eu quero ouvir. Tá baixinho, tá baixinho. É o hino da Europa League. Hoje tivemos o privilégio de acompanhar alguns jogos entre esses dois times. E a classificação, Renato, no mesmo formato da Champions, está assim. Olha lá, Rapaz, líder, estourado, 9 pontos.
seguido pelo Tottenham, né? Junto com o Tottenham e Anderlecht da Bélgica, o Ajax, a Galatasaray, a Eintracht Frankfurt, Midland da Dinamarca e o Athletic Bilbao da Espanha estariam classificados, Renato. Começando bem a Europa League e esses times aí, times tradicionais. O Athletic Bilbao, que há muito tempo também não chega aí, né? O Galatasaray, enfim, o Lazio e o Tottenham estão liderando ali, juntamente com o Anderlecht da Bélgica. Os de amarelo fariam um jogo entre eles, como um playoff, para ver se passam para enfrentar os 8 primeiros, e o detalhe, Roma, né, Fenerbahçe, Porto, são times tradicionais, o Lyon, todos ali na faixa amarela. É isso mesmo, Europa League. Você acompanha tudo aqui no nosso programa Placar Esportivo. Antes de ir embora, vamos ver a resposta do quiz? Claro. Eu tô curioso para saber. Rapaz, eu sei que não é o CR7. E acabamos de falar da Europa League. Então... Quem foi o jogador que mais gols fez em uma única edição? Será? Será? Produção? Ele? Solta a resposta, por gentileza. Olha só, rapaz. Colombiano. O Falcão, hein? Radamel Falcão, jogou no Porto. É verdade, fez Mônaco. muitos gols nessa temporada. Muito, jogou Atlético de Madrid. Exatamente, um cara veteraníssimo, fez muito dentro dessa Europa League, né? E eu joguei contra ele, você acredita? Mesmo? Muito, no Futebol Clube do Porto. Ele era craque, viu? Então é isso. Vamos terminar sem a nossa vinheta em homenagem ao Maguila? Vamos nessa. Então, vamos lá. com silêncio, a gente termina o programa. Valeu, tchau. Tchau.